Olá, tudo bem com você? Bom, nós damos sequência aqui aos nossos estudos e reflexões sobre o direito eleitoral. Na última aula, nós encerramos tratando das condições de elegibilidade que representa ou que representam essas condições, o atendimento àqueles requisitos constitucionais para que a pessoa se habilite a exercer a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, ela possa se candidatar. Questões como a filiação partidária, como estar alistado dentro daquela circunscrição eleitoral, enfim, e uma série de outras exigências que aparecem ali na Constituição. Foi o assunto, pelo menos foi o último assunto que tratamos no nosso último encontro. Hoje a gente vai começar falando das inelegibilidades. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela atende às condições de elegibilidade. Se você pegar lá a Constituição Federal, você vai ver, ela tem domicílio eleitoral, ela tem filiação partidária, ela atende ao requisito das idades mínimas, etc. Ela atende cada um dos itens ali elencados na Constituição Federal. Contudo, acontece algum fato, alguma situação prevista em lei que impede aquela pessoa de ser candidata, de ser eleita. Essa situação prevista em lei que impede a pessoa de se candidatar, a gente chama de inelegibilidade. As inelegibilidades são condições obstativas da capacidade eleitoral passiva. Repito, são situações previstas em lei ou na própria Constituição Federal que, caso ocorram, impedem a pessoa de se candidatar. Algumas questões a gente já veio tratando quando, por exemplo, mencionamos que o analfabeto ele é inelegível. Observe, ele não atende, ou pelo menos ele é obstado, ele é paralisado em razão dessa sua situação de analfabetismo. Então, ele enfrenta uma situação de inelegibilidade, chamada inelegibilidade absoluta. Agora, o texto constitucional, a partir do parágrafo 5º do artigo 14, ele vem, então, mencionando de maneira enfática algumas situações de inelegibilidade, e é sobre elas que a gente precisa conversar um pouquinho aqui. Muito bom. A primeira situação de inelegibilidade que o texto constitucional nos trata é essa que mencionamos, que se refere aos inalistáveis e aos analfabetos. Eles são inelegíveis, né? Os inalistáveis são quem? São os estrangeiros e os conscritos, sobre os quais falamos na aula passada. E os analfabetos, então, é essa outra situação que gera para a pessoa a condição de inelegibilidade. Bom, a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa situação de inelegibilidade, que é o caso dos analfabetos. Nós já chegamos a mencionar aqui na aula passada a situação de que somos um regime democrático que adota a soberania popular e o sufrágio universal, o que impede discriminações odiosas, o que, entretanto, não impede discriminações justificáveis, como, por exemplo, a impossibilidade que analfabetos sejam eleitos. Pois bem, a questão toda que eu quero conversar sobre esse problema do analfabetismo e do analfabeto não ser candidato é a seguinte: o que é o analfabeto? Como a gente trabalha em direito eleitoral com o princípio da máxima participação, quer dizer, na interpretação das situações concretas, eu preciso favorecer entendimentos que favoreçam a participação. Eu vou considerar como alfabetizado ou como não analfabeto a pessoa capaz de decifrar minimamente um texto,
capaz de escrever o próprio nome, de escrever o nome da cidade em que se encontra e de fazer as operações mais rudimentares de aritmética, somar, subtrair. Atendeu a isso, a Justiça Eleitoral já não o entenderá como analfabeto. Espero que vocês estejam me entendendo. Estou dizendo que não há um rigor muito grande com relação a isso, porque eu devo favorecer o quanto mais possível o nível de participação das pessoas, ou a participação das pessoas. Então, o primeiro ponto sobre essa questão do analfabeto é essa: o analfabeto ou não analfabeto é aquele que atende condições mínimas de leitura, de escrita e de operações aritméticas. A segunda questão com relação ao analfabeto é que, a despeito desse entendimento, a Justiça Eleitoral ela pode fazer testes, promover testes, levantamentos com o candidato para verificar se ele é analfabeto ou não. E caberá aquele órgão competente para receber a candidatura, pode ser o juiz eleitoral, pode ser o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, caberá a esse órgão da Justiça Eleitoral aquilatar, naquele caso concreto, se a pessoa é analfabeta ou não. Com um detalhe: se a pessoa se recusar a se submeter ao teste, então ela será reputada como analfabeta. E, nesse caso, o seu registro de candidatura será negado. Ela não será aceita como candidata pela Justiça Eleitoral. No material que nós disponibilizamos para os nossos alunos, há duas jurisprudências muito interessantes que confirmam isso que eu acabei de dizer, né? Eu estou apenas aqui reiterando o que dizem essas jurisprudências a respeito do analfabetismo. Muito bom. Mas há outras situações de inelegibilidade ou condição obstativa da capacidade eleitoral passiva, outras condições de inelegibilidade previstas no texto constitucional, nos artigos 5º, 6º e 7º, e a gente vai explicar então o que dizem os artigos, ou os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 14 da Constituição. Bom, quanto ao parágrafo 5º do artigo 14, ele fala da impossibilidade de reeleição para um terceiro mandato consecutivo. Aqui cabe uma explicação breve. Até antes da emenda constitucional número 16 de 1997, a nossa Constituição não permitia a reeleição para o Poder Executivo, para prefeitos, governadores e presidente da República. Até 1997, portanto, no Brasil, não existia reeleição para esses cargos do Poder Executivo. Com essa emenda, passou-se a admitir uma única reeleição consecutiva. Então, o que está escrito lá é que o presidente, o governador e o prefeito, ou quem o haja sucedido ou substituído, pode ser reeleito para um único mandato subsequente. O que se proíbe é o terceiro mandato subsequente. A Constituição não está dizendo que a pessoa só pode ter 2 mandatos na vida inteira. Não, absolutamente. Ela pode ter um terceiro, quarto, quinto, sexto mandato, desde que não sejam mais de 2 consecutivos. Ela pode exercer o seu mandato durante 4 anos, ser reeleita para o período subsequente, para o outro já não pode, para um terceiro já não pode. Mas na eleição seguinte, a pessoa pode retornar e se candidatar novamente, e novamente pode ser reeleita para o subsequente, aí para o terceiro não pode, se retira, enfim. O que se veda é que haja uma reeleição para um único ou para mais de um mandato subsequente, ou seja, se veda um terceiro mandato subsequente, é o que diz o texto constitucional. Muito bom. Aqui fala também que essa regra vale para o presidente, governador, prefeito, ou quem os haja sucedido ou substituído. E aí uma importante diferenciação
entre sucessão e substituição. Observe que a substituição ela tem caráter temporário. Como poderíamos exemplificar? O prefeito tira uma licença para tratamento de saúde, o governador entra de férias, o presidente faz uma viagem internacional um pouco mais longa, aí o seu vice o substitui. Observe que a substituição, seja no tratamento de saúde, férias ou uma viagem internacional, essa substituição ela tem um caráter temporário. Já a sucessão ela tem índole permanente. A sucessão se dá naquela hipótese que o chefe do executivo sai do cargo em caráter permanente, por morte, por renúncia, por deposição, né, no caso do impeachment, essas situações. Aí, quando a pessoa é afastada definitivamente por alguma dessas razões, aí já não é substituição, aí é sucessão. O que o texto está dizendo é que essa vedação de um terceiro mandato consecutivo vale não só para o titular, mas por quem o haja substituído ou o haja sucedido no curso do mandato. Bom, como é que fica a situação do vice-prefeito? Porque o texto, vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente da República, porque o texto fala do titular do cargo. O texto não faz nenhuma referência ao vice-prefeito. O que vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente? O que o Tribunal Superior Eleitoral diz a respeito? Ele fala o seguinte, que o vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, que estiver exercendo o segundo mandato consecutivo de vice-prefeito, ele pode concorrer ao mandato de prefeito numa terceira eleição. Observe, ele foi vice durante 4 anos, aí ele foi reeleito como vice novamente. O que o Tribunal Superior Eleitoral está dizendo é que ele pode se candidatar, mas aí não mais para vice, mas para prefeito. Ele pode se candidatar para prefeito nessa terceira eleição que acontecer. Mas há uma ressalva. Se essa pessoa, como vice, houver substituído o governador, o presidente ou o prefeito nos 6 meses anteriores à eleição, ele já não poderá se reeleger para esse terceiro mandato subsequente, porque ele sucedeu ou substituiu. No caso aqui, há um lapso temporal. Se essa substituição, ele na condição de vice, substituiu o prefeito, o governador ou o presidente nos 6 meses que antecedem as eleições, aí sim ele não pode concorrer ao cargo de prefeito na terceira eleição. Bom, uma outra questão importante, um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, nessa questão que estamos falando aqui de reeleição, que é a aplicação do parágrafo 5º do artigo 14, o TSE vem dizer que quem ocupou o cargo de vice-prefeito também pode se candidatar para o mesmo cargo para um único período subsequente, sem necessidade da chamada desincompatibilização. Esse assunto, desincompatibilização, é um assunto sobre o qual falaremos em aulas posteriores. Ok? Bom, agora a gente passa ao parágrafo 6º do artigo 14. O parágrafo 6º do artigo 14 diz assim: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Bom, o assunto do parágrafo 6º é a desincompatibilização do chefe do Poder Executivo para concorrer a outro cargo, devendo fazê-lo até 6 meses antes das eleições.
Há umas questões importantes aqui, uns detalhes acerca dos quais a gente tem que prestar uma especial atenção. Bom, há uma locução utilizada aqui que diz o seguinte: ele deve fazer isso para concorrer a outros cargos. A outros cargos. Ou seja, para ele concorrer ao mesmo cargo, a reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar 6 meses antes das eleições. Há alguns que fazem isso, mas fazem porque querem, não são obrigados. Há alguns que se licenciam no período da campanha à reeleição, mas se ele vai concorrer ao mesmo cargo, ele não precisa se afastar 6 meses antes da eleição. Mas se ele vai concorrer a outro cargo, aí sim ele precisa se afastar 6 meses antes das eleições. Então, se o atual governador do estado resolve que quer concorrer ao Senado nas próximas eleições, ele precisa se afastar do cargo 6 meses antes das eleições. Se o atual governador de estado quer ser candidato a presidente da República, que é outro cargo, portanto, ele precisa se afastar 6 meses antes das eleições. Então, observe, esse afastamento se dá quando é para outro cargo. Se o prefeito, ele é o atual prefeito, ele poderia ser candidato à reeleição, mas ele fala, não gostei de ser prefeito, agora eu vou ser candidato a vice. Observe que vice é outro cargo. Então, ele precisa se afastar 6 meses antes da eleição. Ou ele quer candidatar-se a vereador. Ele é prefeito, poderia candidatar-se à reeleição, mas ele quer candidatar-se a vereador. Sei lá. Enfim, ele tem que se afastar 6 meses antes das eleições. Bom, e um outro detalhe importante aqui, o primeiro é esse, né? Que essa exigência é só quando é outro cargo. Mas um outro detalhe importante aqui é que esse afastamento na verdade, uma renúncia. O que se exige aqui, e o termo é expresso no texto, é renúncia. Renúncia. Então, se o governador quer ser candidato a presidente, nós temos aí hoje no país algumas pessoas, alguns governadores que se afastaram para serem candidatos a presidente, ou se o governador quer ser candidato ao Senado, temos a situação também atualmente no Brasil de governador que fez isso. Nesse caso, o afastamento dele não é uma licença. Ele não tirou uma licença para voltar depois, ele renunciou ao cargo. De tal maneira que, passadas as eleições, ele pode voltar para o cargo? Não, ele renunciou. Ele não é mais o governador, ele não é mais o prefeito e portanto, ele não pode retornar para o cargo. É importante dizer que essa regra do parágrafo 6º, ela não se aplica ao vice-presidente, ao vice-governador e ao vice-prefeito, que, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, eles não precisam renunciar para concorrer a outro cargo eletivo. Deixa eu explicar então. Vamos lá, o vice-governador do estado, ele não quer ser candidato à reeleição como vice-governador, ele quer se candidatar a deputado estadual. Ele tem que renunciar? Não. Não. O texto fala que é o titular, o presidente, o governador, o prefeito. Então, o vice-governador, o vice-prefeito, o vice-presidente, eles não precisam renunciar para concorrer a outro cargo, eles podem ser candidatos permanecendo no cargo de vice que eles ocupam. Ok? Então, a gente avançou aqui em duas situações, três, melhor dizendo, situações de inelegibilidade, os analfabetos e inalistáveis, é o primeiro. Para terceiro mandato consecutivo, é também uma situação de inelegibilidade. E essa terceira situação que nós falamos aqui é quando o chefe do executivo vai concorrer a outro cargo. Ele precisa se afastar. Se ele não se afastar, se ele não se desincompatibilizar, ele fica inelegível. Mesmo que atenda às condições de elegibilidade, ele fica inelegível porque a Constituição prevê uma causa, uma situação, uma condição obstativa da sua
capacidade eleitoral passiva. Bom, no parágrafo 7º, nós temos a famosa inelegibilidade reflexa, que é outro assunto extremamente importante dentro do direito eleitoral. O que diz o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição? Ele fala assim, olha, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção de quem? Do presidente da República, do governador do estado, do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato e candidato à reeleição. Eu tenho aqui, então, a chamada inelegibilidade reflexa, que é aquela inelegibilidade decorrente das relações de parentesco ou de relação conjugal com o chefe do poder executivo. Resumindo o texto, o parente do prefeito, do governador ou do presidente, ou aquele que tem com ele uma relação conjugal, como casamento, união estável, essa pessoa é inelegível na circunscrição do pleito. O texto constitucional fala até na jurisdição do titular, mas prefeito, governador e presidente não tem jurisdição, né? A gente lê isso aqui sabendo que o texto quer se referir à circunscrição do pleito, que é a delimitação geográfico-territorial em que as eleições vão acontecer. Está dizendo, então, que na circunscrição do pleito, o parente, o cônjuge, o companheiro do prefeito, do governador ou do presidente, eles são inelegíveis. Valendo essa regra para quem haja substituído qualquer um deles nos 6 meses que antecedem as eleições. Aqui, a vedação quanto a parentesco é até o 2º grau. E quando eu falo de circunscrição do pleito ou jurisdição do titular, como diz aqui o texto constitucional, o que eu preciso entender, então? Se eu sou parente do presidente da República, e se a pessoa tem uma relação conjugal, ou companheiro do presidente da República, do presidente ou da presidente da República, essa pessoa, enquanto o presidente estiver na presidência, é claro, ela não pode concorrer a cargo nenhum no país. Não pode. Então, vamos imaginar que hoje nós temos um presidente da República, né? Ele tem filhos, ele tem cunhados, ele tem, enfim, pessoas do seu parentesco até 2º grau, ele tem esposa. Vamos imaginar, a primeira-dama hoje do Brasil, ela poderia se candidatar a deputada federal pelo Rio de Janeiro, por exemplo, ou qualquer outro estado do Distrito Federal, poderia? Não. Ela não pode se candidatar. Por quê? Porque ela é cônjuge do chefe do Poder Executivo. E como a circunscrição eleitoral relacionada ao presidente é o país inteiro, a chamada jurisdição do titular aqui é o país inteiro, então ela, primeira-dama, não pode ser candidata em nenhuma eleição, em nenhum lugar dentro do país. Ela não pode ser. Sim, mas o presidente, atual presidente, eu estou tomando o atual presidente, que, enfim, porque ele é o atual presidente, ele tem filhos. E os filhos dele podem ser candidatos. E aí, para responder essa pergunta, eu alerto para uma ressalva que há no parágrafo 7º, que diz que essa vedação ela não se aplica se a pessoa que se candidata já é titular de mandato eletivo e for candidata à reeleição. Então vamos pegar, nós sabemos que o nosso atual presidente ele tem um filho vereador, um filho deputado federal e outro filho senador. Ótimo. Então, pergunto, o filho dele, que é senador, poderia se candidatar à reeleição? Eu digo poderia porque está no meio do mandato ainda, então ele não é candidato agora. Mas ele poderia ser candidato à reeleição ao Senado, mesmo o pai sendo presidente? Sim.
porque o texto constitucional fala que em caso de concorrer novamente, caso de reeleição, a pessoa pode se candidatar. O outro filho, que é deputado federal, ele pode ser candidato agora à reeleição a deputado federal, sendo o pai presidente, também ele é candidato à reeleição. Mas ele tem um outro filho que é vereador no Rio de Janeiro. Esse filho que é vereador no Rio de Janeiro, ele pode ser candidato a deputado federal agora nas próximas eleições? Não, não pode. Porque aí já não seria reeleição, seria por outro mandato. O que a lei não proíbe, que a Constituição não proíbe, é a reeleição. Leia-se como reeleição uma nova eleição para o mesmo mandato, o mesmo cargo, melhor dizendo, que a pessoa atualmente está a exercer. Então, são detalhes importantes com relação a essa questão da inelegibilidade reflexa. Então, com relação ao presidente da República, a circunscrição é o país inteiro. Um filho do presidente, uma filha do presidente, pode ser candidato a vereador, portanto, numa eleição municipal? Não, a não ser que já seja vereador e seja candidato à reeleição. Repito, mas a eleição é municipal, ele é presidente da República, é federal, sim, mas a circunscrição ou a jurisdição do titular, como diz o texto constitucional, dele é o país inteiro. O que está por trás de um comando constitucional desse? É o eventual, ou evitar o eventual uso do poder político, né, o abuso do poder político barra econômico, pelo manejo, né, do poder de mando do chefe do executivo em favor de parentes seus. Essa é basicamente a ideia. Então, o mesmo princípio, a mesma ideia se aplica ao governador de estado, com um detalhe que a circunscrição do pleito ou a jurisdição do titular, do governador do estado, é estado. Então, qualquer eleição dentro do estado, sejam eleições estaduais ou municipais, o parente até segundo grau, o cônjuge ou companheiro do governador, não pode. O prefeito, qual que é a circunscrição municipal, no caso, o cônjuge do prefeito, companheiro da prefeita, o filho ou filha, não podem ser candidatos em eleições municipais. Repito, é salvada a hipótese de reeleição. Mas, professor, nas eleições passadas para presidente da República, o atual presidente foi candidato, o filho dele foi candidato a senador pela primeira vez, não era reeleição, e o outro filho foi candidato a deputado federal. Não pode. Ele diz, por que não pode? Pode sim. Quero lembrar que quando ele foi candidato da última vez, ele ainda não era presidente. Então não há nenhum tipo de vedação. Aliás, a gente sempre, no material que vocês receberão, ou já na verdade já receberam, tem acesso a ele no nosso portal, material exclusivo para os alunos da FADVALE, você tem lá algumas perguntinhas que eu faço, umas situações para checagem de entendimento sobre a inelegibilidade reflexa. E lá eu imagino a seguinte situação, né? Um sujeito aqui que eu chamei de Getulino e a Maria Serafina, eles são cônjuges. E nenhum deles exerce atualmente o cargo de prefeito no município X. Pergunto. Ele pode ser candidato a prefeito e a esposa ser candidata a vice? Olha a pergunta. Na verdade, a pergunta que eu faço é essa. Se eu posso ser candidato a prefeito da cidade e a minha mulher ser candidata a vice? Essa é a pergunta. O que você responderia? Bom, essa pergunta ela vai depender de uma circunstância. Se eu ainda não for prefeito e nem ela, nenhum problema. Eu não tenho mandato, ela não tem mandato. Podemos nos lançar candidatos, eu candidato a prefeito, ela a vice, sem problema. Mas se eu for o atual prefeito e ela não for a atual vice, ela não tem mandato, ela pode ser candidata a vice minha? Não pode.
porque ela é minha cônjuge e aplica-se sobre ela a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º. Ela como minha parenta, cônjuge não é parente na verdade, né? Ela como minha cônjuge, ela está impedida de se candidatar. Se ela já fosse a vice-prefeita, tudo bem, porque aí ela é candidata à reeleição. Mas não seria o caso. Então, sobre a pergunta se marido e mulher podem ser candidatos a prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice, pode, desde que nenhum deles esteja, naquela data, ocupando cargo no Poder Executivo. Entendeu? Então, essa é a situação. Uma outra situação aqui, hipotética, né? A gente coloca situações hipotéticas para ajudar, enfim, a gente entender as variações de situações que podem vir a acontecer. Vamos imaginar que uma pessoa é candidata à reeleição ao cargo de prefeito. Atualmente, a esposa dele é vereadora. Vamos imaginar, eu sou prefeito, sou candidato à reeleição, e a minha esposa atualmente é vereadora. A pergunta, ela pode vir cá para ser candidata a vice na minha chapa? Ela é vereadora. E eu candidato à reeleição a prefeito. Ela pode ser candidata? A resposta é não. Ela não pode porque ela está na minha circunscrição, eu sou chefe do Poder Executivo. E como ela não está concorrendo à reeleição, ela pode ser candidata a vereadora de novo, se ela quiser. Mas a vice-prefeita está trocando de cargo. E essa troca está proibida. Já que, repito, a inelegibilidade reflexa só não se aplica se a pessoa for candidata à reeleição. E vamos aqui uma última situaçãozinha que eu quero levantar aqui com vocês. Uma situação hipotética, é claro. Vamos imaginar que a avó do governador quer ser candidata a vereadora na cidade dela. É claro que este ano a gente não tem eleições municipais, mas vamos imaginar que lá em 2024 a avó do governador do estado quer ser candidata a vereadora lá naquela cidade. Ela pode ser candidata? Não pode. Porque a circunscrição, a jurisdição do titular, no caso do governador, é todo o estado, e os impedimentos relacionados a essa relação de parentesco se aplica em qualquer eleição que acontecer dentro do território do estado, sejam eleições estaduais, sejam eleições municipais. Bom, nessa mesma época, tem uma outra vovó que quer se candidatar. Já não é mais a avó do governador. Eu já falei para ela, ela ficou muito brava comigo, mas já disse para ela que ela não pode ser candidata. Mas a avó do vice-governador, ela também quer ser candidata a vereadora na sua cidade. A avó do governador não pode. E a avó do vice-governador pode? Pode. Pode, porque a referência do parágrafo 7º é o titular do poder e não ao vice. Imagina que briga que vai dar dessas duas vozes, né? A avó do governador não pode, mas a avó do vice-governador pode. Essa é a inelegibilidade reflexa, que é uma situação, portanto, prevista no próprio texto da Constituição Federal. Bom, o parágrafo 8º, ele trata da elegibilidade, o que leva a situações de inelegibilidade do militar. A gente muda um pouco a prosa aqui. O parágrafo 8º do artigo 14 diz assim: o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Muito bom. O militar alistável é aquele que não está na situação de conscrito. Então, lembro que os conscritos entram no conceito de inalistável. Alistar-se é cadastrar-se, inscrever-se na justiça eleitoral. Então, está dizendo aqui que ele
O militar, desde que alistável, ou seja, que não esteja na situação de conscrito, conceito que nós tratamos na aula passada, ele é elegível, ele tem capacidade eleitoral passiva, ele pode ser candidato. Bom, se isso acontecer, se ele for candidato, o que diz o texto constitucional? Bom, ele é um militar candidato e tem menos de 10 anos de serviço. O que vai acontecer? Ele deve afastar-se da atividade. Se ele contar mais de 10 anos de serviço, na verdade 10 anos ou mais, o texto tem uma pequena imprecisão aqui nele. Se contar mais de 10 anos de serviço, ele, durante a campanha, será agregado pela autoridade superior, vai ser separado, deixado como disponibilidade. E se for eleito, ele passará automaticamente para a inatividade, é o que diz aqui o texto constitucional. Há alguns problemas aqui, algumas situações que demandaram, reclamaram a produção de jurisprudência e que eu quero conversar com vocês sobre ela. Bom, a gente aprendeu no nosso último encontro que uma das condições de elegibilidade é que a pessoa tenha filiação partidária. O parágrafo, o inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 14. Quando a gente trata das condições de elegibilidade, uma delas é que a pessoa tenha filiação partidária. Acontece que a Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º, ela estabelece o quê? Ela fala assim, abre aspas, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Aí eu falo assim, bom, como é que a Constituição vem no artigo 14, parágrafo 8º, e fala sobre o militar ser elegível se ele não pode se filiar a partido? E a filiação a partido é condição de elegibilidade. Como conciliar essas questões? Como fazer para resolver esse problema? Repito, qual que é o imbróglio aqui? O texto constitucional fala que o militar é elegível, ele pode ser candidato, e a gente tem visto aí, tantos militares se candidatam, se elegem, a cargos, sobretudo no poder legislativo. Como que ele pode ser, como que a Constituição me fala que ele pode ser candidato se ele não pode se filiar a partido? E a própria Constituição fala que só pode ser candidato se estiver em partido. Bom, então eu tenho disposições constitucionais antagônicas e eu preciso arrumar um jeito de conciliar esses dispositivos constitucionais. E o que aconteceu então? Solidificou-se o entendimento, só um instante. Desculpe. Solidificou-se o entendimento de que deve prevalecer o princípio da maior, o que favorece a maior participação política da pessoa. E a partir desse princípio, chegou-se à conclusão que deve prevalecer a regra da elegibilidade do militar. Bom, e aí entra aí o trabalho da chamada hermenêutica constitucional. Você tem que pensar que o regime é democrático, que adota-se a soberania popular, adota-se o sufrágio universal, buscando a ampla participação política. Por causa desses princípios e valores, a gente sempre interpreta no direito eleitoral favorecendo a maior participação. Por essa razão, firmou-se a percepção de que eu tenho que favorecer a candidatura do militar. Eu tenho que interpretar de tal maneira que favoreça a sua candidatura. Sim, professor, mas sobretudo em eleições parlamentares, eleições para o poder legislativo, e a gente vai ver na sequência que os mandatos pertencem aos partidos, como é que ele vai ser candidato sem ter partido? Não, ele vai ter partido. Na verdade, o que vai acontecer? O que não se vai exigir do militar é que ele esteja filiado a partido até 6 meses antes das eleições.
Na verdade, ele não poderá. O que acontece na prática? Os partidos, quando vão escolher os seus candidatos, eles promovem as chamadas convenções partidárias. As convenções. As convenções partidárias são assembleias realizadas pelos partidos políticos, nos termos dos seus estatutos. Nessas convenções, dentre outras coisas, eles escolhem os candidatos, definem quais serão as coligações, que candidatos eles vão apoiar, etc. Então, lá na convenção, vamos supor que um determinado militar, que é uma liderança, tem uma ascendência comunitária, determinado militar, ele se apresenta à liderança do partido dizendo que quer ser candidato. Se o nome dele for aprovado na convenção, e de tal maneira que ele vai ter o seu nome submetido ao registro de candidatura na Justiça Eleitoral, a partir desse momento ele passa a ser considerado como parte daquele partido e assim ele poderá candidatar-se por um partido. Então observe, os candidatos civis, os candidatos não militares, eles têm que estar afiliados em seus partidos até 6 meses antes das eleições. Essa imposição eu não aplico aos militares, mesmo porque eles não podem se alistar a partidos políticos. Mas eles podem se apresentar à Assembleia, vamos imaginar que eu seja um militar, eu quero ser candidato a deputado estadual, eu me apresento à liderança do partido, ou a própria liderança do partido me procura, porque eu já sou uma liderança no meu meio, enfim, eu tenho um bom potencial eleitoral, aí no dia da convenção, aprova o meu nome, pronto. O constar o meu nome na ata da convenção daquele partido é suficiente para a Justiça Eleitoral para que eu seja aceito como candidato daquele partido, mesmo que eu não tenha feito a filiação 6 meses antes da eleição, percebe? O candidato não militar, filiação 6 meses antes. O candidato militar não tem essa filiação 6 meses antes, basta ter o seu nome aprovado em convenção partidária, que são as assembleias dos partidos políticos. Bom, e, enfim, o texto vem dizer que caso o militar se torne candidato, ou seja, caso o seu pedido de registro de candidatura seja aprovado, que é nesse momento que ele se torna candidato, e aqui cabe uma ressalva interessante. Ele não se torna candidato no momento em que a convenção partidária aprova o seu nome. Ele se torna candidato quando a Justiça Eleitoral aprova o seu registro de candidatura. Então, nesse caso, a partir do momento em que a sua candidatura é aceita, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade. Esse afastamento, segundo o entendimento prevalecente, é um afastamento definitivo. Ele se desliga da corporação militar. Se ele tem menos de 10 anos e quer ser candidato, ao lançar-se candidato, não é ser eleito, não. Ao lançar-se candidato, ao ter a sua candidatura registrada, ele se afasta em caráter definitivo. Perdendo ou vencendo as eleições, nessa hipótese, de ter menos de 10 anos, ele não retorna ao cargo anteriormente ocupado. Agora, se ele tinha 10 anos ou mais de serviço, durante a candidatura, durante a campanha eleitoral, ele fica afastado temporariamente do serviço e, se eleito, ele passará automaticamente para a inatividade, tá? Segundo as regras típicas de aposentadoria do militar, na data da diplomação. O que é a diplomação no direito eleitoral? A diplomação é o ato solene e público mediante o qual a Justiça Eleitoral atesta em um diploma, daí o nome diplomação, que determinada pessoa foi regularmente eleita para determinado cargo. Assim como você conclui um curso superior e recebe o diploma como um documento idôneo, comprobatório de que você concluiu o curso superior, também o candidato eleito ele recebe um diploma da Justiça Eleitoral, que é um documento solene, formal,
é idôneo para demonstrar perante terceiros, perante quem quer que seja, que aquela pessoa foi eleita. Ok? Muito bom. A gente vai então para o parágrafo 9º do texto constitucional. E o parágrafo 9º, ainda estamos falando de inelegibilidades, né? A gente está aqui, enfim, tratando de questões de inelegibilidades, fizemos como que um dente, uma ressalvazinha para falar da elegibilidade do militar, porque a gente está vindo aqui na sequência dos parágrafos do artigo 14. Quanto à inelegibilidade, ainda tem o parágrafo 9º da Constituição, e o parágrafo 9º da Constituição, ele fala o seguinte, olha, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Eu quero destacar aqui nesse parágrafo 9º do artigo 14, é o que a Constituição está dizendo. Para além das hipóteses de inelegibilidade que a própria Constituição menciona, né, analfabetos, inalistáveis, terceiro mandato consecutivo, parentesco, situação de cônjuge, além dessas situações, a Constituição vem dizer o seguinte, olha, lei complementar vai estabelecer outros casos de inelegibilidade. Essa lei complementar existe sim, é a lei complementar 64/90, chamada Lei das Inelegibilidades. Uma lei que elenca de maneira muito mais detalhada, muito mais analítica, dezenas de hipóteses de inelegibilidade. Inclusive, essa lei recentemente recebeu, não tão recentemente, mas há alguns anos recebeu uma substancial mudança. A alteração foi a chamada Lei da Ficha Limpa. E a Lei da Ficha Limpa, ela assim, incrementou, né, as hipóteses, aumentou as situações de inelegibilidade, agravou sanções, agravou o tempo de duração de inelegibilidade. E o que vai acontecer? Nós teremos um encontro apenas para tratar da Lei Complementar 64/90, com todas as alterações que ela veio sofrendo ao longo do tempo, ok? Por enquanto, apenas a lembrança de que, além das hipóteses de inelegibilidade da Constituição, há uma lei complementar que cuida disso. Essa lei, é interessante, adianto aqui essa informação, para além de estabelecer outras tantas, inúmeras hipóteses de inelegibilidade, ela cria os chamados prazos de desincompatibilização. Pessoas que ocupam determinados cargos para se candidatarem, cargos públicos, não eletivos, não me refiro a cargos eletivos, cargos públicos, é servidor público, é presidente do sindicato. Essas pessoas, elas precisam se afastar um determinado tempo. Vou dar um exemplo, eu sou servidor público, quero ser candidato a vereador. Eu tenho que me afastar 3 meses antes das eleições, é o prazo de desincompatibilização. Se eu não me afastar, eu me torno inelegível. Então, a condição de eu afastar a inelegibilidade, desde que eu me retire do cargo X tempo antes, porque nem sempre o prazo é de 3 meses, há prazos maiores, de até 6 meses de afastamento, a depender do tipo do cargo que a pessoa exerce. Bom, a gente chega no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição, a gente está avançando, né, para tentar esgotar as normas constitucionais que de modo mais direto se referem ao direito eleitoral. E o parágrafo 10, ele trata de uma ação, que é a chamada ação de impugnação de mandato eletivo. O texto constitucional, no parágrafo 10, ele fala assim, ó, o mandato eletivo
poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Eu tenho aqui a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que é uma ação que deve ser proposta em até 15 dias a contar da diplomação. Esse prazo é preclusivo, 15 dias depois da diplomação. E essa ação, ela versará, ela obrigatoriamente versará ou sobre abuso do poder econômico, ou corrupção, ou fraude, conforme diz aqui o parágrafo 10 do artigo 14. O parágrafo 11, o parágrafo da sequência, fala que essa ação vai tramitar em segredo de justiça e ela deve ser instruída com as provas da ilicitude alegada, né, o abuso do poder econômico, a corrupção ou fraude, enfim, é o que se exige aqui. Então, quais são as situações aqui que possibilitam, segundo a Constituição, a AIME? Quero destacar também que a gente terá uma aula especificamente sobre ações eleitorais, então a gente volta a esse assunto com mais detalhes. Mas aqui está dizendo que essa ação ela não se destina a arguir, né, à Justiça Eleitoral qualquer tipo de situação ou ilicitude, mas aqui fala de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Uma subespécie do abuso do poder econômico é o abuso do poder político, né? O abuso do poder econômico é um gênero, o abuso do poder político seria uma espécie, segundo a percepção de alguns doutrinadores da matéria. Então, a primeira situação é o abuso do poder econômico. É quando a força econômica, que não está vedada nas disputas eleitorais, for imensamente desproporcional e para além dos limites previstos em lei. Observe que hoje a legislação estabelece limite de gasto de campanha. Se você gastou para além do limite e usou esse poder econômico para se eleger, é abuso de poder econômico. Se eu digo que há um desdobramento disso no abuso do poder político, a gente vai estudar aqui condutas vedadas em campanhas eleitorais e que são focadas justamente no uso da máquina administrativa a favor de candidatos, é o que acontece no abuso do poder político. Você, por exemplo, ficou demonstrado que você, como candidato à reeleição, você está chantageando os servidores, está pressionando e ameaçando os servidores, inclusive em reuniões, dizendo que se não se eleger, ou quem não votar, ou quem não se inserir na sua campanha, não ajudar no seu comitê, vai sofrer tais e tais sanções, vai perder cargo, perder vantagem. Abuso do poder político, situação atacável por meio da ação de impugnação de mandato eletivo. Fala também da corrupção, aí no gênero corrupção entra a compra de voto, que é a captação ilícita de sufrágio, na verdade, é o termo adequado, a chamada compra de voto. E nós tivemos no passado recente de Valadares uma disputa tremenda em que houve a acusação de que um candidato eleito se baseou ou se beneficiou de compra de voto. Essa é uma situação que entra aqui no conceito de corrupção, né, que é a chamada compra de voto, ou obtenção ou captação ilícita de sufrágio, como diz o texto legal. E a outra situação, colocada aqui como ensejadora da ação de impugnação de mandato eletivo, é a fraude no sistema. Né? Antigamente, quando o voto era impresso, as possibilidades de fraude eram evidentes. Né? Eu sou de uma geração que trabalhou para a Justiça Eleitoral como mesário quando o voto ainda era de papel, e as possibilidades de fraude eram incrivelmente maiores, tanto no momento de preencher as cédulas que chegavam para as mesas, como no momento de transcrever relatórios à mão para os boletins, que é onde era tremendamente possível fazer isso, e as fraudes podiam acontecer com ou sem participação do eleitor, enfim, de maneira às vezes imperceptível. Então, fraude. A fraude é uma outra situação
que pode ensejar a ação de impugnação de mandato eletivo. Essas 3 situações, então, são as que estão envolvidas nessa ação e que serão tratadas em momento oportuno. Vamos aqui até o artigo 15 hoje, que é o artigo da sequência, que trata da perda ou suspensão dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição fala que é vedada a cassação de direitos políticos. A gente avança um pouquinho nessa matéria, cuja perda ou suspensão se dará nas hipóteses aqui mencionadas. Atenção, a Constituição proíbe a cassação, mas admite a suspensão e a perda de direitos políticos. Primeiro, o que são direitos políticos, professor? Direitos políticos são os direitos de sufrágio, é os direitos de participação política, de ser candidato, de votar, de criar partido, de se filiar a partido, de promover ação popular, de exercer cargo público, enfim. Desculpem, é o direito de participação nas atividades de governo, direta ou indiretamente. Então está dizendo aqui que eu posso cassar direitos políticos, mas que podem ser suspensos ou perdidos. Eu sou perder. Quando eu perco os meus direitos políticos, eles não estão sendo cassados, não. Vamos estabelecer aqui uma distinção. A suspensão de direitos políticos ela se dá quando há uma privação temporária e por prazo determinado desses direitos. Então, eu fui condenado criminalmente, a sentença transitou em julgado. O que diz a lei? Enquanto perdurarem os efeitos da sentença penal condenatória, eu estou com meus direitos políticos suspensos. Então, essa privação temporária, ela tem prazo determinado. Qual é o prazo dela? Enquanto durarem os efeitos da sentença, fixados lá na sentença do juiz, esses efeitos. Essa é a suspensão. Privação por tempo determinado. A perda é uma privação por tempo indeterminado. Eu não sei por quanto tempo a pessoa vai ficar com essa privação. Ela vai ficar com essa privação até que aconteça num tempo que eu não sei quando e nem sei se isso de fato vai acontecer, a não ser que a pessoa restabeleça alguma situação no futuro. Eu era brasileiro naturalizado, como tal, tenho direitos políticos, com algumas exceções, mas tenho direitos políticos. E, por alguma razão, a minha naturalização foi cancelada. Não sei. Por algum motivo, alguma irregularidade, algum erro, alguma formalidade fora do lugar, a minha naturalização foi cancelada. É o caso de perda. Por quê? Essa privação de direitos políticos é por prazo indeterminado. Por que eu digo isso? Que pode ser que lá na frente eu consiga reverter, eu consigo suprir lá o problema, eu consiga me naturalizar de novo. Aí eu volto a ter direitos políticos. Quando isso vai acontecer? Não sei. Por isso que eu falo, é uma privação por prazo determinado. A cassação, peço desculpas, a cassação, ela é uma perda definitiva, irrevogável de direitos políticos, muito utilizada em governos autocráticos, autoritários. A pessoa ela tem os seus direitos cassados para nunca mais poder exercer. O que a Constituição fala? Isso não existe mais no Brasil. Acabou. Está vedada a cassação de direitos políticos. Eles podem ser suspensos ou perdidos. Bom, e aí vem aqui as situações em que há suspensão ou perda. Primeiro, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Esse cancelamento da naturalização é perda, porque a privação é por prazo indeterminado, até que a pessoa tenha de volta a naturalização. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não tenho prazo para isso. Segunda hipótese, incapacidade civil absoluta, perda de direitos políticos. Porque, não sei, com o avanço da medicina, uma série de outras circunstâncias, pode ser que essa incapacidade seja afastada. E num tempo que eu não sei quando, a pessoa restabeleça a sua capacidade civil. Então, a incapacidade civil absoluta é tratada como uma perda de direitos políticos, porque é uma privação por prazo indeterminado. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Aqui é suspensão. Porque a sentença
penal condenatória, ela vai estabelecer o tempo de duração dos efeitos da decisão, seja pela privação de liberdade, seja por restrição de direitos, seja por alguma outra situação colocada. O fato é que há um prazo fixado, há uma data limite que se prevê para a duração dos efeitos, quaisquer que sejam os efeitos, enfim. Então, nesse caso, é um caso de suspensão de direitos políticos, porque há um prazo determinado para que isso aconteça. A pessoa, nessa circunstância, ela não pode ser candidata, ela é inelegível, porque ela não está com seus direitos, ou não é que ela seja inelegível, me permitam corrigir isso aqui, ela não atende uma condição de elegibilidade do parágrafo 3º do artigo 14, que coloca lá o pleno exercício de direitos políticos como uma condição de elegibilidade. A pessoa não terá, porque ela está ainda sob efeitos de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando acabarem os efeitos, lá no prazo fixado na sentença, pronto, restabelece. Então, se trata de uma suspensão. Eu enfatizo o que disse agora há pouco, é que quaisquer que sejam os efeitos. Não quer dizer que a pessoa tem que estar presa para estar com direitos políticos suspensos. Não, a pessoa ela vai prestar serviço à comunidade durante 5 anos. 5 anos é o prazo de duração dos efeitos da sentença. Ela está com direito político suspenso. Ela está só prestando serviço à comunidade, mas é efeito da decisão condenatória. Enquanto durarem os efeitos, ela está com seus direitos políticos suspensos aqui com a Constituição. Assim eu estava dizendo, isso com relação a essa sentença penal condenatória e para alertar que condenações em caso de contravenções penais se aplicam, mas isso não se aplica na transação penal. Porque na transação penal, ainda que eu assuma lá no acordo, na transação que eu fiz, prestar um serviço ou entregar uma cesta básica, isso é um acordo que eu fiz. Não é sentença, não há produção de sentença no caso. Então, no caso de transação penal, não suspende direitos políticos. A quarta hipótese aqui é recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, esse artigo 5º, 8º, fala que ninguém vai ser privado dos seus direitos em razão das suas convicções religiosas, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir a obrigação alternativa. Então vamos lá, você fala assim, ó, eu não vou fazer o tiro de guerra, eu não vou prestar o serviço militar obrigatório, porque a minha religião não deixa. E você mostra lá, você prova realmente lá ao serviço militar que a sua religião, na qual você está lá inserido há tantos anos, realmente proíbe. Você não vai ter a sua convicção religiosa violentada, é o que diz o artigo 5º, inciso 8º. Mas a lei pode fixar a você uma prestação alternativa, se você se recusar também a varrer o pátio do quartel, a prestar serviço comunitário, a fazer alguma coisa em favor da comunidade, como uma prestação alternativa ao serviço militar propriamente dito, você também com relação a isso, não, também não vou cumprir, aí você tem a perda dos seus direitos políticos. Por que perda? Porque é uma privação também por tempo indeterminado. Quando vai durar isso? Até o dia que você resolver cumprir. No dia que você resolver cumprir, você volta com os seus direitos políticos normalmente, pode ser candidato normalmente. Ok? Então, é isso. Bom, a quinta hipótese é de improbidade administrativa. Ela também gera suspensão de direitos políticos. Atenção, a condenação por improbidade administrativa gera suspensão de direitos políticos se houver previsão nesse sentido na sentença. Não é uma consequência automática de sentenças de condenação por improbidade. É necessário que o juiz, ao prolatar a sentença, condenando o agente público ou o particular por improbidade administrativa, diga por quanto tempo, segundo as hipóteses do artigo 9, 10 e 11 da Lei 8.429, que o juiz diga por quanto tempo
ficará com seus direitos políticos suspensos. Assim que terminar, se extinguir esse prazo fixado em sentença, ele volta então a ter os seus direitos políticos. Para fechar aqui esse pacote, deixarmos para a próxima aula a questão dos partidos políticos e a sequência da matéria. O artigo 16 da Constituição diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Bom, esse texto, que foi dado pela Emenda Constitucional número 4 de 93, está dizendo o seguinte: olha, eu posso alterar a lei eleitoral? Eu posso alterar a lei eleitoral a qualquer tempo. As leis eleitorais, de natureza eleitoral, como a Lei Geral das Eleições, o Código Eleitoral, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei das Inelegibilidades, elas podem ser alteradas a qualquer tempo. Mas diz o texto que essas alterações que se processarem sobre o processo eleitoral, que ocorrerem sobre o processo eleitoral, mesmo que entre em vigor da data da sua aplicação, elas só se aplicam à eleição que ocorrer até um ano da data da publicação ou da data da vigência. Aqui a diferença entre vigência e eficácia, entre vigência e aplicabilidade. Que o texto constitucional está dizendo, olha, a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente, mas ela só se aplica um ano depois. Ou ela só se aplica às próximas eleições, se essas eleições ocorrerem há pelo menos um ano ou mais. Ou seja, tem que ser aprovado com um ano ou mais de antecedência com relação às eleições. A ressalva que eu faço aqui é o que é processo eleitoral aqui para o artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral é qualquer norma eleitoral? Não. O Tribunal Superior Eleitoral já assentou o entendimento sobre o que deve ser entendido ou não deve ser entendido por processo eleitoral. Por exemplo, leis que alteram a propaganda eleitoral, regras de propaganda eleitoral. Pode ter outdoor, não pode ter outdoor. Pode ter cavalete, não pode ter cavalete. Como é que é a propaganda na internet? Eu posso ter impulsionamento, eu posso usar robô, enfim, regras de propaganda eleitoral, segundo a Justiça Eleitoral, não se encaixam no conceito de processo eleitoral. Então, essas normas sobre propaganda eleitoral, elas podem ser modificadas, mesmo que sejam a menos de um ano das eleições, e vão valer para as próximas eleições, mesmo que elas ocorram a menos de um ano das mudanças. Regras sobre prestação de contas, também, da mesma forma, podem ser alteradas a menos de um ano das eleições. Mas regras que estabeleçam, por exemplo, coligações partidárias, federações partidárias, ou então regras municipais das suas leis orgânicas. Um exemplo bom a ser dado aqui: as leis orgânicas dos municípios é que definem a quantidade de vereadores que a cidade tem. E eu posso mudar a lei orgânica aumentando ou diminuindo o número de vereadores, observado o limite estabelecido na Constituição Federal, no artigo 29A. Beleza, posso mudar. Mas essa mudança da quantidade de vereadores, que vai interferir no processo eleitoral, ter mais ou menos cadeiras em disputa, vai ou não vai interferir no processo eleitoral? Muito, bastante. Essa mudança, feita numa lei municipal, só tem validade se for feita há pelo menos um ano das eleições. Se eu mudar a quantidade de vereadores, Valadares hoje, por exemplo, que aqui é a nossa cidade, tem 21 vereadores. Aí resolvo mudar a lei orgânica hoje, para as eleições, suponhamos, né, que as eleições fossem feitas ao final do ano, em outubro, aqui para o município. E eu mudei hoje, reduzindo de 21 para 15. Não vai valer para as próximas eleições, porque elas estão a menos de um ano. Se as eleições fossem municipais, se as eleições fossem no final deste ano. Ou seja, uma mudança dessa natureza, ela precisaria ser feita a pelo menos um ano da eleição. Antecedência mínima de um ano, as leis ou as alterações que incidem no processo eleitoral em si. Muito bom, nós temos muita coisa para conversar,
falaremos sobre os partidos políticos, com algumas questões extremamente importantes, encerrando essa abordagem dentro do texto constitucional. Trataremos da Lei Geral das Eleições, que é a 9504, da Lei das Inelegibilidades. A gente vai avançando e eu espero cada um de vocês que estejam comigo aqui no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e a todas.